Olá pessoal, aqui é Elisa Kanami Yamaki. Aulas atrás nós falamos sobre perspectiva. Então aqui nós temos o PF, que é o ponto de fuga, LH, que é a linha do horizonte, que é onde a gente olha, né? E aqui, por exemplo, todas as linhas convergindo para o ponto de fuga, porque nós vamos trabalhar este efeito depois nos nossos quadrinhos. Nós já trabalhamos, fizemos juntos um quadrinho, mas aqui eu estou revisando, né, um conceito de ponto de fuga. Aqui nós construímos uma estrada, as árvores todas, fazendo de conta que todas elas têm a mesma altura. Então nós trabalhamos o ponto de fuga aqui, né, e puxamos as linhas e fizemos o nosso desenho. Aqui nós fizemos um quadrado que depois virou uma caixa, né? Ela ganha um pouco mais de profundidade. Aqui com 2 pontos de fuga, nós conseguimos trabalhar e dar um efeito melhor, como uma casa de esquina. E aqui são 3 pontos de fuga, né? Um aqui, outro aqui e outro aqui, ó. São 3 pontos de fuga. Nós podemos fazer um prédio, por exemplo. Aqui nesse projeto aqui, nós temos aqui um ponto de fuga. Dá para fazer, por exemplo, um corredor de uma escola, aqui uma porta de uma sala de aula, certo? E se continuar o desenho aqui do lado, a gente pode fazer outra parede, podemos fazer outras salas, certo? Aqui também mesma coisa, aqueles 2 pontos de fuga. Estamos criando já uma casa, por exemplo. E aqui, com 3 pontos de fuga, certo? Na verdade, esse ponto, eles estão ajudando a formar esse ladrilho, né? Esse azulejo, vamos dizer assim, do chão. E esse aqui está ajudando a formar a lateral do prédio. Aqui nós temos árvores, né? Aqui outro tipo de árvore, aqui um poste, uma pessoa. Então, dá para trabalhar muito bem com pontos de fuga. Eu andei fazendo uma estrada um pouquinho maior, certo? Ó, um pouquinho maior. Daquele mesmo exemplo, lá eu fiz menorzinho e aqui um pouco maior. E também fiz aqui, nós estamos vendo hoje, sobre alguns olhos. Aqui, no caso, eu fiz olhos esquerdo, um olho esquerdo, certo? Vários olhos esquerdos. Então, aqui um pouco mais próximo ao realismo, aqui um pouco mais do estilo mangá, um olho feminino, cheio de cílios, uma sobrancelha mais delicada, cheio de brilho. Você pode fazer encher os olhos com brilho, com reflexo, do jeito que você quiser. Mas é lógico que você fizer aqui, você vai ter que repetir do outro lado, né? Porque nós temos 2 olhos. E aqui um olho masculino, um pouco mais, um pouco menor, não com tanto brilho assim. E a sobrancelha mais grossa, né? E mais visível. Aqui eu fiz o rosto, certo? Então o nariz, vários tipos de narizes, né? E aqui esse nariz é um pouco mais assim, no eixo central, certo? As bocas, podemos fazer bocas mais estilizadas, bocas mais simples, bocas mais desenhadas. Aqui no caso é uma boquinha bem simples, aqui com um lábio, aqui só uma insinuação, né, de lábios. E aqui uma boca um pouquinho maior, dando um grito, por exemplo, né? Aqui eu fiz orelha, certo? Você faz o contorno assim e faz um C e outro C invertido. A orelha vista de frente. E aqui o rosto, certo? Você pode fazer um rosto mais anguloso, um rosto mais redondo. Se for um homem, um rosto mais largo, né? Ou um rosto com queixo, né? Aqui um queixo mais prominente. Então, são vários detalhes. Quando você trabalha um personagem feminino, você faz um rosto mais delicado, traços delicados, olhos, boca, nariz, tudo mais delicadinho, certo? Sempre lembrar desse detalhe. Aqui estamos entrando no conceito de mãos. O que eu fiz aqui são caixas, ó. Nós fizemos uma caixa, né? E nessa caixa a gente vai colocar algumas salsichinhas. Então, eu coloquei uma salsichinha aqui, coloquei outra salsichinha aqui, coloquei outra salsichinha aqui, outra salsichinha aqui. Não sei se vocês estão enxergando. E mais adiante, mais salsichinha. E aqui com o azul eu fiz o contorno
da mão e dos dedos. E preenchemos aqui, né? Fizemos a unha, essas dobrinhas, certo? Aqui também de lateral, bem simples, uma caixa e as salsichinhas. Aí depois, com o tempo, com a prática, né? Vocês desenhando, vocês conseguem fazer a mão em outras posições. Os pés. Os pés também são blocos, né? Não sei se vocês enxergam aqui, mas é um bloco, né? E aqui é um tubo. E aqui na frente a gente vai fazer os dedinhos. Então, é um bloco, você trabalha em cima, esse azul, a caneta azul mostra onde é o desenho, né? Da perna, do pé, na verdade, do pé, aqui o pé dobrado, certo? Então, basicamente, mãos e pés é mais treino, né? Você tem que praticar, certo? Observar o seu próprio corpo, observar as suas mãos. Tente desenhar observando as suas mãos, certo? Desenhando, praticando, é que você consegue fazer as coisas. Aqui hoje nós vamos falar sobre alguns desenhos, né? Por exemplo, esse aqui é um trabalho que eu fiz quando estava na faculdade, eu fazia os trabalhos tudo lá. Isso aqui era a minha ocupação nas minhas férias de inverno. Então, eu desenhei esse mangá chamado Tulipe, a criatura sem sexo. E eu desenhei tudo a lápis, ó. Vejam só como que é, né? Eu fiz o mangá todinho nesse caderno de desenho. Mas aqui eu trouxe essa página principalmente para vocês verem assim. Eu fiz ela a lápis, né? Para você ver como o mangá ele não é limitado, nenhum quadrinho consegue limitar ele, porque olha, eu fiz o personagem aqui, eu fiz todas os quadrinhos direcionado a esse aqui, então lógico, você vai ler nessa sequência, certo? Então você vê que é uma página fluida, ela tem movimento, ela não é assim quadrada, 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 né? Aí anos depois eu fiz esse mesmo mangá em tirinhas, certo? Aqui, ó. Ele em tirinha. Você viu a diferença, né? Em tirinha já ficou um pouquinho diferente, né? Esse mesmo mangá eu fiz em tirinhas. Então, aquela mesma página não dá para trabalhar, porque é uma tira, tá certo? É uma tirinha. Você tem que trabalhar dentro do espaço que você tem. E isso dificulta um pouco, realmente. É diferente, né? Trabalhar com tirinha e trabalhar com uma página inteira, onde você tem liberdade total. Então, aqui, lógico, no meu mangá lápis, tá? Nesse sentido também, uma cena mais noturna, né? Aqui a sombra aqui, porque tem um relâmpago aqui. Então, tudo isso você tem que saber trabalhar. É um jogo de luz e sombra. Aqui nessa sequência, né? É uma sequência de ação, né? Quadro a quadro aqui. Então, as nuvens elas vão formando essa mão, é uma mão opressora que vai tentar pegar esse personagem. E a Millie, que é a gênia, né? É uma gênia que acompanha esse menino, ela tenta salvar ele. Mas essa sequência, assim, ela torna a narrativa mais rica, né? Ela, ela mostra aos poucos o que aconteceu. Eu podia muito bem mostrar a nuvem e a mão descendo. Mas não, tem esse encanto de fazer esse movimento, certo? Então, essa narrativa toda, essa narrativa, vamos dizer assim, cinematográfica, ela foi criada pelo mestre, né? Aqui, nessa página que eu separei para vocês, a Millie, por exemplo, ela está nessa sequência de voo. Então, ela tem esse movimento, certo? Ela vem, esse riscado, ele gira o personagem. Aqui ela está passando, ela passou, né, por dentro de uma rocha, ela quebrou a rocha, certo? Então, ela segue adiante na sua aventura. Aqui é é uma página que eu separei, que eu fiz a lápis, né? Olha só, o roteiro a lápis. Eu fiz rapidinho o roteiro para comemorar um aniversário ali. E é um roteiro a lápis. Eu não arte finalizei esse roteiro. Ele ficou assim mesmo, certo? Mas para você ver, é todo rabiscado do jeito que a gente fez aulas atrás. Esse é o mesmo mangá chamado Projeto Ema. Vocês viram agora o rascunho dele. Aqui, no caso, o Projeto Ema também foi feito no formato de tirinha.
Então, o que acontece? Eu fiz a agência de correio, né, central da cidade, dentro, usando 2 pontos de fuga. Eu usei 2 pontos, um ponto aqui, outro ponto de fuga para cá. E na história elas têm essas irmãs gêmeas, elas possuem um carro, um fusquinha todo pintado, né? E elas circulam com esse fusquinha pela cidade. Então aqui separei várias pranchas onde vocês podem ver o uso desse ponto de fuga. Neste caso aqui, o ponto de fuga, ele está centralizado neste animal, essa barata, né? E todos os riscos convergem na direção do meu ponto de fuga. Então, o personagem ela leva um susto, né? Ela assusta, ela grita e a barata foi morta no grito. E na sequência, essa personagem ela tenta escapar por causa desse susto que ela leva e ela pula em cima da asa do Fusca, porque na minha historinha o Fusca voa, e ela cai em direção à terra. Então, tem todo esse movimento, esse riscado, né, dela caindo em direção à terra, certo? Aqui também uma sequência do projeto EMA. Nessa aqui, nesse projeto EMA, ele está em forma de tirinha. Nesse aqui, ele já está em um formato na página inteira. Tá vendo como é diferente? Já pensou fazer isso aqui em tirinha? Né? Limita um pouquinho a alegria do desenhista, no caso eu, né? Limita um pouco a minha alegria. Mas aqui, no formato, numa página inteira, eu consigo trabalhar melhor, certo? Ó, essa aqui também. Um quadrinho inteiro, não tem o corte de quadrinhos. É um quadrinho inteiro para mostrar o movimento dela, o que ela está fazendo, o que a personagem está fazendo, certo? Aqui também, aqui é a sequência daquele lá. Aqui já são 2 quadrinhos, né? E que aqui elas terminam conversando. São 2 irmãs gêmeas, não tão gêmeas. Aqui é a sequência onde uma das irmãs gêmeas, elas recebem magia, então elas vão se transformar, certo? Então aqui é uma sequência. Esse quadrinho eu fiz com caneta hidrográfica, pintei com caneta hidrográfica preta. As anteriores, não sei se vocês viram um certo brilho, aquela lá são tinta nanquim. Essa aqui eu fiz com caneta hidrográfica preta. Dá para fazer, trabalhar com caneta hidrográfica também. E aqui eu trabalhei com várias canetas, pode ser caneta esferográfica também, ou aquelas outras canetas, né, pretas. Aqui, sequências, certo? Sempre assim, são vários quadrinhos diferentes. Você vê, ó, que não tem quadrinho, mas você sabe que é uma sequência, certo? Eu peguei páginas aleatórias, onde eu pudesse mostrar alguma coisa, né? Aqui é o ponto de fuga e aqui o movimento da magia acontecendo, certo? Nessa sequência também, nessa também. Aqui é o seguinte, nós não temos quadrinho, é um quadro só, mas são vários quadrinhos dentro, né? Aqui é um, aqui é outro, aqui, aqui. Então, são vários quadrinhos dentro de uma página só. Então, o mangá, ele é dinâmico, ele é fluido, né? Você não precisa ficar fazendo, quer dizer, no meu caso, eu gosto de trabalhar assim. Eu faço o quadrinho quando é necessário e quando posso, eu estou pulando para fora do quadrinho. Já estou, assim, criando um pezinho lá fora ou invadindo um quadrinho. Eu gosto de fazer esse tipo de sequência. Certo? Aqui, esse aqui é um trabalho que eu ainda estou fazendo, né? Ele é um trabalho é um meu mangá chamado Castela. É um clássico de capa e espada, então é uma sequência que eu estou fazendo, mas não sei se vocês enxergam. Tá tudo a lápis embaixo, ó. A lápis. Tudo lápis, lápis, lápis. Certo? Aqui também tudo lápis. Lápis. Né? E aqui é uma sequência que ela vai indo. Aqui tem a parte do olhar, que depois eu vou trabalhar a página ainda. Minha intenção com esse mangá é fazer essa arte finalização, mas sem pintar, sem fazer nada, só o contorno. E depois deste contorno,
fazer fazer um escaneamento dele e tentar usar retículas, né, de computador. Aqui, ó, ela está no original a lápis, certo? E primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a letra do balão. O balão, ele é muito importante, ele tem prioridade. Então, a gente escreve a letra do balão e depois a gente vai fazendo os desenhos. Essa aqui é uma sequência da Rainha das Bruxas. Aqui para mostrar assim, o movimento dentro do quadrinho. Ó, caneta hidrográfica preta, né? Pintando, pintando. Aí fica assim. Na hora que você tira a cópia, ou você vai produzir ela fora daqui, ela não fica assim, ela fica um pouco mais escuro, certo? A gente faz grande para depois diminuir. Então, aqui é um movimento, é esse movimento que eu queria mostrar para vocês, ó. É o movimento do personagem. Olha essa aqui que bonita. Ela entra aqui, ó, o movimento dela e ela vindo em direção ao leitor, né? Então, tem todo esse trabalho, assim. Essas cenas você tem que imaginar. Você tem que imaginar, você tem que pensar. Ah, eu quero fazer assim, eu quero passar esse tipo de mensagem, eu quero passar esse tipo de imagem. Então, como eu vou representar isso graficamente? É esse tipo de movimento gráfico que você vai fazer. Aqui é um outro mangá, a Estrela do Natal, né? A Estrela do Natal, ela ocupa, nesse caso, ocupa a página toda, certo? Aqui também é o ponto de fuga, né? Então, é um mangá que tem muito movimento. Aqui já é outro mangá meu chamado Pesadelo, onde o S é um cifrão de S mesmo, dinheiro, né? Então, aqui também, ó, o movimento dela pulando fora da proposta dele. Aqui é a nona arte, onde a Emily, lembra que nós fizemos o mangá da Emily? Então, aqui é a Emily, a fadinha, falando sobre a nona arte. A nona arte que é a arte dos quadrinhos, certo? Essa cena aqui dela sentada numa margarida, eu fiz numa tela painel com tinta acrílica, ficou muito bonito e na verdade ela nem está mais comigo porque acharam tão lindo que compraram a tela. Mas a cena é uma cena bonita, né? Ela falando sobre a nona arte. Aqui de volta no pesadelo, certo? A sequência de ele correndo, tentando escapar e ela segurando ele pela capa. Essa aqui é Taca das Arábias. Taca das Arábias é uma história em quadrinhos sobre um gênio, que esse príncipe, ele é um príncipe, na verdade, né? Ele é um príncipe, né? E ele acha a lâmpada maravilhosa, esfrega e sai uma gênia. Só que essa gênia, ela faz anos que ela não tá assim, sabe? Ela perdeu a prática da magia. Então, ela vai fazer a magia, só que ela confunde um pouquinho, né, a magia que ela faz. Então, no final, o Taka, que é o príncipe, ele acaba assim sofrendo algumas consequências da falta de prática dela. Mas olha a sequência, tá vendo? A água cai de cima e espirra. Ele fica preso dentro desse quadrinho, né? Tentando respirar. Aí ele pede socorro, aí entra eu, a desenhista eu, né? E cria uma torneira por onde sai essa água. Ela escorre quadrinho após quadrinho. Olha lá, a água está escorrendo desse quadrinho para fora. E a gênia está aqui olhando. Então, tudo isso é planejamento. Você, na hora que você está fazendo, você vai planejando, você vai fazendo, sabe? É muito engraçado criar esse tipo de cena, esse tipo de encaixe, né? Esse tipo de planejamento. Eu gosto muito de criar coisas criativas. Aqui eu separei desenhos que eu ainda não fiz. Já faz tempo que eu fiz, na verdade, esse risca, ó, Taca das Arábias. Aqui, Projeto Ema, né? Aqui, Castela, Tulipe, certo? Aqui, essa aqui é a Charlene, a Rainha das Bruxas. Aqui é a Estrelinha, da Estrela do Natal. E essa aqui é a Emily. Não são todos os personagens, certo? Mas eu estava fazendo uma prancha de desenho para depois colorir. E ficou por isso mesmo. Aqui eu estava fazendo também. Essa aqui é de ficção científica. Eu estava fazendo uma cena aqui ainda. Depois eu ia trabalhar o fundo. Aí parei aqui,
eu tenho que continuar, né? Essa aqui é da Princesa Kazuya e dos Dragões. Então, aqui é a Princesa Kazuya em primeiro plano. Então, o risco dela é um pouco mais grosso para ela se destacar, né, do resto da página. E aqui, a Princesa Kazuya em cima do dragão. Olha o tamanho dessa lâmina, né, dessa espada dela. E o dragão aqui, certo? A cauda dele. Eu, eu, eu ainda não decidi se eu vou fazer o dragão todo colorido ou vou fazer ele de uma cor só. Mas eu sei que esse dragão e essa prancha vão ficar muito, muito lindos. Essa é do Projeto Ema. O Projeto Ema vai ganhar uma nova personagem, né? E essa personagem ela vai ter outros poderes. Então aqui ela já está emanando esse poder aqui. E as duas personagens atrás, cada uma com seu poder. Então essa prancha eu também não terminei. Vocês viram que tem muito desenho para terminar, né? Uma hora dessa eu tenho que sentar e fazer mesmo. Todos esses desenhos vão ser feitos a aquarela. Na verdade, técnica mista, né? Aquarela, lápis de cor, canetas, etc. Isso aqui eu fiz uma brincadeira com caneta hidrocor, certo? Com caneta e caneta hidrocor. Essa aqui é a Nathalie do meu desenho Castela. Essa aqui é a estrelinha da Estrela Natal, que eu fiz um rabiscado aqui só para ver como é que ficava, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu quis dar algum exemplo para vocês, né, de trabalhos, de como fazer, destacar o seu personagem. Por exemplo, essa aqui está na frente, essa personagem. Então, por que tem esse contorno preto em volta? Para destacar ela, certo? E depois atrás a gente vai fazer, mesmo colorido, é importante esse tipo de contorno, né? Eu vou mostrar trabalhos meus coloridos para vocês terem ideia do que eu estou falando, certo? Então, por hoje é só. Agradeço muito a presença de vocês e até a próxima.